Mas eu me lembro particularmente de um caso de agressor sexual que ele abordou uma criança porque ele era conhecido da família. Ele usou todos os requintes de crueldade para abordá-la, porque era uma mãe carente que deixava o filho em casa, preso para poder trabalhar, mas um lar humilde, mas extremamente bem postado. Assim, havia toda a preocupação de mãe estava ali estabelecida, ela não tinha condição de fazer diferente. Ela deixava o filho e ia trabalhar. Então, uma pessoa que percebendo isso, ele se aproximou da família, se tornou amigo da mãe, né? E no momento que a mãe saiu de casa, ele foi lá e pediu para um garoto de 9 anos sair de casa para ajudá-la a fazer uma mudança ali, carregar um sofá, né? Ele era um vizinho. Quando a criança entrou dentro da casa dele, ele violentou o menino e depois matou ele por asfixia mecânica. Ele quebrou o Hum. pescoço do menino. Bem, depois disso, ele enterrou a criança em frente à casa da mãe, assim, numa calçada, num bairro mais sem saneamento, né, sem asfalto. E aí a mãe volta, procura a criança por 2, 3 dias, o bairro procura, mais um ato de sadismo, ele liga para a mãe, vai ter uma coisa estranha do outro lado da rua, por que você não procura lá? E aí ela vai desesperada, fuça e começa a cavar e encontra o corpo do filho já em putrefação em 3 dias. Leda, esse crime horrível que eu acabei de relatar, em qualquer país, democracia consolidada, país liberal, como Suíça, Suécia, Noruega, Islândia, o que você quiser, Japão, ele provavelmente teria pena, prisão perpétua. Sim. Se o país tivesse pena de morte, muito provavelmente seria aplicado, que são pouquíssimos os que tem hoje no planeta, mas prisão perpétua ou a pena máxima, 30, 40 anos, sem qualquer tipo de benefício, ele seria aplicado. Mas nós chegamos num ponto no Brasil que nós não conseguimos punir um crime desse com, com algo em torno de 9, 10 anos de prisão, que foi o que esse criminoso ficou efetivamente preso. Ele, ele ficou efetivamente preso. Depois você entra uma série de regimes, quer dizer, é uma coisa maluca que existe no Brasil, né? De você cumprir prisão em regime aberto. Né? Tenta explicar isso para alguém, por exemplo, que viva num país, um americano, um inglês de língua anglo-saxã. Como é que você explica que alguém está preso, mas em regime aberto? Né? Então, essas maluquices, elas só existem no Brasil, né? E o que existe em outros países é a aplicação da pena, complementada por um tipo de liberdade condicional pós-pena. Então, a pessoa é condenada, inclusive, por várias penas para um crime que tenha várias penalidades, por exemplo, tráfico de drogas junto com tráfico de armas. Ele recebe, às vezes, uma pena de prisão perpétua pela entrada das armas e 30 anos pela pena do tráfico de drogas. Né? Muito comum isso nos grandes traficantes nos Estados Unidos. Então, são penas que são conectadas. Aqui no Brasil, E por que no Brasil a esses gente não últimos. consegue ter essa legislação? Porque a gente Por duas é razões. benevolente com o crime? É, essa benevolência no crime nasceu nos últimos 40 anos. Tá? A primeira razão dela foi uma razão da ordem da incompetência administrativa do Estado, onde, diante da incapacidade de administrar o sistema prisional, né, se você. A prisão. Primeiro, segurança pública é caro e complexo. Né? É caro e complexo manter uma polícia, manter presídios, manter um sistema prisional funcionando adequadamente, é caro. Mas isso é o preço da civilidade. E, diante da necessidade de manter criminosos perigosos presos, o Brasil tem tomado uma opção desde o final dos anos 80, na verdade, desde o final dos anos 70, isso já começou, diante da dificuldade de gerir um sistema prisional, qual que é a opção? Esvaziar as unidades prisionais. O pacote de abril de 77 foi uma das primeiras medidas, nas
minhas pesquisas foi a primeira nesse modelo de desestruturação da pena de prisão no Brasil, dizendo o seguinte: na própria manifestação que o ministro da Justiça à época manda para o Congresso, o pacote de abril, aquele de 77, que criou o senador Biônico, ele criava uma série de pequenas reformas, né? Não era só a reforma eleitoral. Mas uma delas era uma pequena reforma do sistema prisional. E nela ele dizia o seguinte: é preciso descriminalizar algumas condutas, porque as unidades prisionais estão muito superlotadas, a gente precisa gerenciar isso, a pena de prisão é uma ação muito severa, em outros países já se discute isso. Pois bem, fez lá uma defesa absolutamente superficial sobre o problema e já entrou com uma medida para desqualificar a pena de prisão para algumas circunstâncias. Esse é o ovo da serpente. A gente inicia aí, então, em 77, um processo de desqualificação da pena de prisão, que logo lá à frente vai se também transformar num processo de desqualificação das próprias forças policiais e da própria lógica de segurança, que é aquela perspectiva de que prender não adianta, a polícia sempre é parte do problema e nunca parte da solução. O que nós precisamos é recuperar as pessoas, que é aquela perspectiva de que seria possível impedir alguém de formar-se criminoso. E nós fomos nos afastando das práticas recorrentes nos países democráticos, que é aplicar a lei, proteger a civilidade, em especial os mais frágeis. Bem, de um lado tem uma conveniência, né, que é muito mais fácil fazer passar uma lei onde você esvazia as unidades prisionais em vez de destinar verba, contratar agentes públicos com competência para lidar com o problema, reformar e construir presídios. Por um lado tem essa incompetência administrativa que vem ao longo do tempo se mantendo, não por parte dos operadores do sistema penal, porque são trabalhadores. Hoje em dia, inclusive, quem faz isso é a Polícia Penal, que foi recentemente constituída. São bravos brasileiros que estão lá enfrentando essa circunstância, mas principalmente pela decisão de lideranças políticas, e olha só, que começou ainda no fim do regime militar, né? A segunda razão, quer dizer, a primeira, deixa eu deixar bem claro, que a primeira é essa conveniência administrativa da incompetência das nossas lideranças políticas. A segunda é de um eficiente lobby por parte de grupos criminalistas absolutamente radicais na lógica garantista, mas com uma lógica econômica. Deixa eu explicar. Veja, o advogado de defesa ele é fundamental para uma democracia. A gente está vendo isso agora nessas discussões políticas, da radicalização política de parte a parte e de toda a discussão sobre abuso, sobre autoritarismo, inclusive por parte do Estado. Então, o advogado de defesa é a última voz do cidadão. Ele precisa ter alguém, né, que fale em seu nome e que promova a justiça. Então, ele deve ser preservado e expandido. No entanto, o advogado de defesa ele é uma parte do sistema de justiça criminal. Quando a gente está discutindo criminosos violentos, todo criminoso violento, por pior que ele seja, também merece a defesa, mas esse é o limite da atuação do advogado. Na hora que nós vamos discutir qual é o conjunto de leis, quais são os limites, quais são as punições que vão ser aplicadas, esse debate não pode ficar restrito ao lobby dos advogados criminalistas. Ele tem que incluir as vítimas. Eu comecei minha fala falando sobre elas. Nós temos que trazer para o debate as vítimas, os policiais, que são em regra, a segunda categoria a ser vitimizada, os operadores do direito, que se especializaram na defesa das vítimas, promotores de justiça em especial, né? Além dos próprios juízes da comunidade, mas de maneira predominante as vítimas. E no Brasil, as vítimas nunca aparecem. Você se lembra em algum momento, Leida, numa comissão de reforma do Código Penal, uma comissão de reforma do Código de Processo Penal, a presença de algum grupo de defesa das vítimas de crime, Não. ou falando em nome dela, não é isso? E de fato você não vai encontrar, porque em todas essas comissões, desde o final dos anos 80 até hoje, a cada 10 membros, pelo menos 8 são de grupos ativistas de advogados criminalistas. Bem, é óbvio que eles precisam estar. Se o crime já aconteceu, para que punir? A gente ouviu essa frase aí recentemente.
Exatamente. Nilo Batista, ex-governador do Rio de Janeiro e um dos criminalistas que seguem exatamente essa lógica, você vai encontrar algumas falas dele, não só como advogado, como governador, falando esse absurdo. E aí, olha só, é muito conveniente esse tipo de defesa. E qual que é a conexão econômica para isso? Veja, um advogado criminalista nos Estados Unidos e na Europa, como é que ele defende um criminoso? Ele, em regra, dado a arquitetura legal do sistema judicial, ele é o tempo todo condicionado para negociação e para assunção de culpa quando há, obviamente. Então, a primeira coisa que o advogado faz é perguntar para ele: você é culpado nos Estados Unidos, na Europa? Sim, sou culpado. Me conta o que aconteceu. Qual é o limite da sua culpa? Ele vai lá, conta a coisa, segredo entre cliente e advogado. E aí, a negociação toda da prestação de serviço desse advogado para esse cliente é no seguinte sentido, na seguinte lógica: qual é o limite da negociação que você me permite fazer com o Ministério Público? Quer dizer, se eu entregar, se você revelar determinadas informações, reduz a pena. Se você entregar um comparsa que tem mais relevância que você no crime, a gente pode até desclassificar a pena. Enfim, ele vai para a chamada negociação processual, né? Por que isso? Porque o objetivo é a defesa técnica do seu cliente sem destruir a verdade, sem destruir a justiça. Mas quem definiu que a lógica deve ser essa foi a lei. O advogado apenas se adequa. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!